Olá, eu sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Geografia. Meu nome é Leildes Lourenço. Irei ministrar aula para a turma de adolescentes da terceira série do ensino médio. O conteúdo a ser ministrado será sobre o relevo brasileiro. O objetivo geral será identificar os elementos formadores, transformadores, os componentes do relevo terrestre, enfatizando o relevo do Brasil. Os objetivos específicos é descrever as principais transformações ocorridas na crosta terrestre, caracterizar os diferentes tipos de relevo e seus processos formadores, construir uma maquete do perfil do relevo brasileiro, identificando aí suas principais formas. A habilidade é analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável. E, em consequência aí da pandemia, utilizarei as ferramentas Classroom, Google Sala de Aula, onde serão postados vídeos, slides, atividades e textos. Usarei também o Google Meet, onde será feita videoconferência e na mesma reunião serão tiradas aí todas as dúvidas. E a aula será realizada em 50 minutos e serão abordados aspectos que fazem parte do trabalho, né, com a habilidade de geografia que constam na BNCC. E como a habilidade deve ser desenvolvida ao longo de todo o ano, poderá ser observada aí que ela não será contemplada em sua totalidade aqui e que as propostas podem ter continuidade em aulas subsequentes. Então, nessa aula serão observadas aí características físicas do Brasil relacionadas ao clima, ao relevo e à hidrografia e ao solo. Então, será, assim, somente uma prévia de como seria realizada na escola, né? Então, na aula eu abordarei os tipos de relevos, né? O tipo de relevos é planícies, planaltos, depressões e montanhas. Então, o território brasileiro ele pode ser dividido em grandes unidades e classificado a partir de diversos critérios. Uma das primeiras classificações do relevo brasileiro identificou 8 unidades e foi elaborada na década de 1940 pelo geógrafo Haroldo de Azevedo. Então, no ano de 1958, essa classificação tradicional foi substituída pela tipografia do geógrafo Aziz, que acrescentou 2 novas unidades de relevo. Então, aí, a classificação de relevo, né, uma das classificações mais atuais é do ano de 1995, de autoria do geógrafo e pesquisador Jurandir Ross, do Departamento de Geografia da USP, e seu estudo fundamenta-se no grande projeto Radam Brasil, um levantamento feito entre os anos de 1970 e 1985. Então, o Radam Brasil tirou diversas fotos da superfície do território brasileiro através de um sofisticado radar acoplado em um avião. Então, Jurandir Ross estabelece 28 unidades de relevo que podem ser divididas em planaltos, planícies e depressões. Então, caso eu estivesse ministrando essa aula com os alunos via Google Meet, eu iria mostrar os slides para eles, falando um pouco aí sobre o relevo brasileiro, né? Falando aí dos planaltos, especificando planícies, depressão absoluta, depressão relativa e também sobre montanhas. Em seguida, eu iria mostrar para os alunos aí um mapa físico, né, do relevo. Então, seria a imagem do mapa físico aí do relevo para eles, para podermos aí analisar juntos o mesmo. E iria falar também aí dos agentes do relevo, que são internos ou endógenos, e também externos ou exógenos. Na sequência, eu iria explicar para os alunos aí sobre o tectonismo, sobre o vulcanismo, as suas ações, né? E dos terremotos.
Iria falar um pouco aí sobre um terremoto ou o sismo, né, que é um movimento súbito ou tremor na Terra causada pela liberação abrupta de esforços acumulados gradativamente. Então, esse movimento propaga-se pelas rochas através de ondas sísmicas, que podem ser detectadas e medidas pelos sismógrafos. Depois eu falaria um pouco sobre o intemperismo, que é também conhecido como meteorização, que é o conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que ocasionam a desintegração e a decomposição das rochas. E também iria falar um pouco aí da representação dos fatos relativos à dinâmica terrestre. Então, eu iria mostrar aí imagens sobre a superfície terrestre aí. Também eu poderia mostrar imagens e falar um pouco aí sobre as rochas magmáticas ou ígneas, né, como também são chamadas, e sobre as rochas magmáticas intrusivas e as rochas magmáticas extrusivas. Depois eu mostraria uma imagem, né, de ciclos das rochas, aonde eu teria aí os sedimentos, as rochas magmáticas, magma, a fusão, temperatura e pressão. Então, seria um esqueminha aí dos ciclos das rochas para poder os alunos terem aí um maior conhecimento. Então, os recursos que eu poderei utilizar, então, o material aí utilizado, seriam vídeos, eu vou passar aí os vídeos da série As Forças da Natureza, da BBC, que no capítulo vão ser referentes aí a terremotos, ventos, geleiras e vulcões. Também irei colocar o link da onde os alunos poderão acessar. Também os recursos utilizados aí da aula será o Classroom, o Google Sala de Aula e o Google Meet. Imagens e vídeos curtos também relacionados à estrutura geológica, né, da Terra e ao relevo. Também mapas temáticos do relevo brasileiro. Então, o desenvolvimento seria o quê? Na primeira etapa, exibição e estudo da série em vídeo, né, As Forças da Natureza, com pausas e indagações durante a exibição, ou a cada capítulo. E também poderei perguntar, indagar os alunos a respeito, né, de quais os tipos de força existente na natureza percebido nos vídeos, ou também poderei perguntar, no Brasil acontecem fenômenos provocados por esses tipos de forças? Também o que acontece quando as forças da natureza entram aí em ação? E na segunda etapa também, a aula expositiva e dialogada, né, utilizando pequenos vídeos sobre a estrutura geológica da Terra e tipos de rochas, imagens de relevos, né, e seus tipos mais comuns e representações cartográficas do relevo. Então, utilizarei também mapas. Então, a participação dos alunos mediante a resolução de exercício com questões abertas ou objetivas. Então, essa etapa aí propõe expor a atividade de formas significativas e funcionais para os alunos, estando adequada ao nível de desenvolvimento aí de cada discente. E também eu poderia pedir, né, para que os alunos façam aí a construção de uma maquete. Eles podem estar fazendo aí em grupos, e na próxima aula eles poderiam estar mostrando, né, a maquete que eles construíram aí em grupos. Eles poderiam estar mostrando durante a próxima aula, ou eles poderiam aí estar postando as fotos no grupo da escola. Então, é isso.
e muito obrigada.